Olá, a minha intenção hoje é continuar falando sobre os pressupostos da PNL, da Programação Neurolinguística, que foi a maneira que eu achei interessante de falar um pouco desse estudo, desse caminho que é a PNL, começar pela sua base, começar pelos seus pressupostos. Então eu fiz um vídeo sobre o primeiro, que é o mapa não é o território. Não vou falar de novo, porque já falei lá no primeiro vídeo. E agora a gente vai falar sobre um outro pressuposto, um outro pilar da PNL, que é: não existe fracasso, tudo é feedback. O que é feedback? Feedback é retorno, é uma retroalimentação. Então, se eu promovo uma ação, se eu me empenho para atingir um resultado, tudo que decorre das minhas ações são formas de eu perceber se eu estou me aproximando ou se eu estou me afastando do meu objetivo, certo? Então, se eu estou fazendo uma dieta, aí eu vou fazer a pesagem semanal. O ponteirinho lá da balança vai me indicar se eu estou avançando ou se eu estou parado ou se eu estou retrocedendo. Agora, o legal, o engraçado, é que eu posso chamar um retrocesso, por exemplo, de um resultado. Eu tive um resultado negativo. Essa semana, eu, ao invés de emagrecer, engordei. Algumas pessoas vão chamar essa experiência subjetiva de fracasso. Qual é a diferença? Chamar de fracasso ou chamar de feedback? Primeiro de tudo, não é só uma questão de chamar. Eu estou querendo reduzir a coisa a esse ponto. Eu estou indo mais a fundo. Eu estou falando sobre significados. Nós, seres humanos, reagimos àquilo a que nós damos significado. Então, se uma experiência para mim ela tem um significado de fracasso, certamente isso vai ter um impacto, um desdobramento psicológico. Muitas vezes, seguindo esse exemplo, fazendo a pessoa desistir, chutar o pau da barraca. Agora que eu já não consegui mesmo, fiz um esforço essa semana e não emagreci, pior ainda, engordei. Então, desânimo, falta de vontade, falta de crença de que é possível. Agora, se uma pessoa está treinada, habituada a fazer essa leitura de que tudo é um resultado, mesmo que seja um resultado negativo, isso tem uma outra repercussão interna. Literalmente traz um outro sentimento. Posso falar assim, a grosso modo, normalmente é um sentimento de ajuste. Não, isso não é um sentimento. É um sentimento de relativa tranquilidade. Eu errei aqui, eu não atingi o meu resultado ali, porém eu posso observar, aprender com os erros e fazer, aí sim, fazer os tais ajustes que vão me levar para o resultado que eu almejo. Às vezes, brincando com o cliente, eu tenho alguns clientes que são adolescentes, eu faço uma coisa que algumas pessoas questionam, mas quando eu estou explicando essa história do não existe fracasso, tudo é feedback, eu peço para o adolescente pegar o dicionário, achar a palavra fracasso, ler o que significa e riscar. Eu sei que algumas pessoas vão me criticar. Pô, você está pedindo para o adolescente riscar uma coisa que é importante, o dicionário. Cada um tem a sua maneira de entender. Eu acho que isso é um gesto não tão grave assim. E o impacto positivo que eu estou causando, o custo-benefício é alto. Vale a pena. É claro que não é só riscar a palavrinha lá no dicionário. Existe toda uma explicação por trás. Eu crio uma série de vivências que levem o adolescente a experimentar essa nova realidade de não encarar o resultado negativo como fracasso, e sim como um retorno, como apenas um resultado. Então, isso como um pilar, como um postulado, como uma crença básica, pode fazer bastante diferença ao longo da sua vida. Porque certamente ao longo da sua vida você vai ter resultados negativos. Isso me faz lembrar um cidadão que eu assisti naquele programa que passa domingo de manhã na Rede Globo, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. O cara tinha um sonho, um cidadão lá, que era ser um empresário, ter um próprio negócio.
E ele partiu, fez um empreendimento, não lembro nem qual era o assunto no início, não deu certo. O que ele fez? Procurou lá pequenas empresas, o Sebrae, aí identificou alguns erros e partiu para o segundo empreendimento. Também não deu certo. E eu não vou ficar aqui repetindo essa história. Ele fechou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e, acreditem, o sexto negócio. No sétimo ele deu certo. No sétimo ele montou uma pizzaria que, pelo que eu entendi, está funcionando até hoje e muito bem sucedida. E cada vez que esse indivíduo falhava, ele retroalimentava o sistema com novas informações, com novos aprendizados. O que eu fiz que não deu certo, o que faltou, que conhecimento eu não tinha ou eu não tive para que a coisa funcionasse da melhor maneira possível. E no sétimo negócio ele prosperou, ele deu certo. Sei que parece uma história da carochinha, né? Ainda mais sendo o sétimo negócio. Dizem que 7 é o número do mentiroso, mas estou compartilhando com vocês uma coisa que eu assisti lá no programa. Fiquei admirado, fiquei inspirado na história daquela pessoa que provavelmente nem estudou programação neurolinguística. Pode ter estudado, né? Estou aqui especulando um pouco, mas algumas pessoas conseguem, na própria vivência, na própria experiência de vida, entender que os resultados negativos não precisam trazer essa aura, esse peso que algumas pessoas teimam em insistir e chamar de fracasso. Porque o fracasso, ele condiciona. A mente humana tem uma tendência de se identificar com os processos. Então, se uma pessoa acredita em fracasso, ela pode também acreditar que ela é uma pessoa fracassada. Aí o problema vai ser 10 vezes pior. Se foi um resultado negativo, eu tenho algo a fazer. Eu posso fazer alguma coisa a respeito. Posso aprender. Eu posso buscar novas informações e atingir o resultado que eu almejo. Em tudo na vida. No esporte também é muito comum. Pessoas que perseveram apesar dos resultados negativos. E que acabam conseguindo superar as limitações e atingir um patamar grandioso de resultado. Teria até alguns exemplos práticos. Vou falar só do Cafu, que foi o capitão da conquista da seleção brasileira do Tetra. Então o Cafu tem uma história muito impactante nesse sentido. Quando ele era garoto, lá atrás, lá no Jardim Irene, lá onde ele nasceu, ele saiu em busca de uma oportunidade, times que o recebessem. E ele, pelo que conta a história, recebeu nada mais, nada menos do que 12 respostas negativas. Mas não encarou como um fracasso, conseguia acreditar ainda que era possível e conseguiu. Foi aceito num time que eu não sei nem qual foi o primeiro time que o aceitou. Mas o incrível dessa história é que ele não se tornou apenas um jogador de futebol, um jogador da seleção brasileira, veio a ser capitão da maior seleção de todos os tempos. Persistência, mais a crença de que não existe fracasso, isso é uma química muito poderosa. Tem uma bailarina chamada Ana Pavlova, eu acho que esse é o nome dela, e que ela diz que o segredo do sucesso é você querer muito, ardentemente, alcançar um objetivo e persistir. Persistir e persistir. Até conseguir. Esse até tem um efeito mágico, né? Não é se conseguir, é até conseguir. Esse assunto pode trazer algumas controvérsias, mas acho que não é hora de aprofundar nisso. Simplesmente gostaria de deixar mais esse pressuposto da PNL para ir compondo o leque desses pilares que sustentam esse conhecimento tão eficaz no sentido de facilitar o nosso uso, a nossa operação em relação à nossa mente.
em relação a tudo que ela pode produzir. E fecho esse vídeo dizendo que o que você percebe, a maneira que você dá significado para as coisas, ela é absolutamente determinante no que você vai sentir e em como você vai encarar essa situação. Então a gente está investindo nisso aqui com esses vídeos, falando dos pressupostos. Ajustar a nossa maneira de perceber a realidade, porque isso é o princípio de tudo. Um abraço, até a próxima e namastê.